Olá pessoal, hoje vamos conhecer um pouco dos 5 menores insetos do mundo. Então não esquece de deixar o like, para fortalecer, e me incentivar a fazer mais vídeos. Antes de começar, vamos entender um pouco sobre os insetos. Os insetos são espécies dominantes neste planeta e constituem a maior parte da biomassa. Eles são significativos para os seres humanos das seguintes maneiras: os insetos são a principal fonte de polinização das plantas. Ao visitar flores para a coleta de néctar, eles carregam pólen grudado em seus corpos para outras flores, induzindo assim a polinização cruzada. Isso resulta na produção de frutas e sementes saudáveis de várias safras. Os insetos produzem substâncias úteis como mel, seda, cera e laca. Os insetos também são usados na medicina. As larvas da mosca eram usadas anteriormente para tratar feridas. Alguns insetos agem como agentes benéficos por predação ou infecção de doenças para pragas prejudiciais como parasitas. Os insetos têm alto teor de gordura proteica e minerais em seu corpo. Em algumas sociedades, os insetos são cozidos e saboreados como alimento. Os insetos são prejudiciais como as principais pragas agrícolas que afetam as plantas e o gado. Outros agem como portadores de patógenos mortais e infligem danos como parasitas a humanos e outros animais. Agora que aprendemos um pouco do básico sobre insetos, vamos para o vídeo. E para começar vamos falar do corrodêncio. O corrodêncio, mais conhecido como piolho de livro, é um inseto muito pequeno. Seu tamanho varia de 1 a 2 milímetros, é cinza claro a branco amarelado, bege ou marrom muito claro. O corrodêncio comum de uma casa não tem asas ou suas asas são reduzidas a asas não funcionais, semelhantes a uma pequena escala. Seus ovos são brancos, ovais e cobertos por uma crosta. O piolho de livro é um inseto hemimetábolo, ou seja, sofre metamorfose incompleta. Os adultos põem de 20 a 50 ovos. Os piolhos do livro se reproduzem por meio da partenogênese. Isso significa que as fêmeas não precisam ser fertilizadas por machos para botar ovos viáveis. Os ovos incubam por cerca de 21 dias e o ciclo de vida adulta é 110 dias. Os piolhos de livro tendem a aparecer em áreas com mais umidade. Eles são inofensivos para as pessoas, mas uma grande quantidade pode assustar alguns. E esse foi o 5º menor inseto do mundo. E no nosso 4º lugar tem um nome um tanto quanto fofo, então nosso 4º lugar fica com a vespa fada voadora. Vespa não é tão fofo, mas fada voadora é fofo, concordam? Com cerca de 0,5 milímetros de comprimento, entre os 5 menores insetos do mundo. A vespa voadora ocupa o 4º lugar. Essa vespa é tão pequena, mas tão pequena, que o ar é como se fosse uma fina gelatina. Tanto que para ela voar, as suas asas puxam o ar, fazendo com que a vespa vá para frente. Suas asas parecem mais um braço do que uma asa comum de inseto. Além de serem estreitas e com pelos finíssimos. Esta é uma das raras espécies ainda vivas que possuem este tipo de asa, um dos projetos mais antigos da natureza, como eram as primeiras asas registradas nos insetos primitivos. A família agrupa cerca de 1.400 espécies repartidas por 100 gêneros. Nas fêmeas as antenas terminam em forma de martelo, geralmente com longos pelos, setas, sensoriais que lhes dão um aspecto pelumoso. Nos machos são uniformes. Os membros desta família podem sobreviver em todos os tipos de habitats terrestres, desde os desertos aos bosques pluviosos. São conhecidas 5 espécies aquáticas, que vivem em lagunas ou rios. Além disso, pode permanecer até 15 dias debaixo da água. Para sair, ela escala uma pedra, ou caule de uma planta. E no 3º lugar, com apenas 0,2 milímetros, se encontra a Vespa Megapragma mimaripene. A pequena vespa tem apenas 7.400 neurônios, o menor número de neurônios encontrados em insetos e animais voadores. Apesar de seu sistema nervoso reduzido, as vespas adultas mantêm a capacidade de voar. Sua expectativa de vida média na fase adulta é de apenas 5 dias. Pesquisadores acreditam que a vespa pode sobreviver sem núcleo devido à sua curta vida útil. As proteínas fabricadas durante o estágio de pupa duram para o animal o tempo suficiente para completar sua jornada de vida. Vespa Megapragma caribaea. E mais uma vez temos uma vespa ocupando o 2º lugar entre os menores insetos do mundo. Aqui no 2º lugar vamos falar um pouco da vespa Megapragma caribaea. O Megapragma caribaea, uma mosquinha que vive em alguns países do Caribe. Ela tem 0,17 milímetros.
O sistema nervoso central de Megapragma caribeae contém cerca de 600 núcleos, 390 deles são encontrados no cérebro. Interessantemente, o sistema nervoso de Megapragma caribeae contém quase 2 vezes mais núcleos do que os representantes maiores do gênero. Bom pessoal, não encontrei muitas informações desse inseto na minha pesquisa. Então com essas informações fica o nosso segundo menor inseto. E em nosso primeiro lugar, o inseto menor do mundo é o macho da vespa Dicopomorpha, Hemipterygius. O nome não é fácil de pronunciar, não é mesmo? Os machos dos quais são considerados os menores insetos adultos em todo o mundo. Os machos de Dicopomorpha, Hemipterygius, são os menores insetos adultos conhecidos, medindo 0,139 a 0,240 milímetros. Seus minúsculos corpos, incluindo todo o sistema respiratório, reprodutivo e circulatório. Os corpos masculinos, junto com suas pernas relativamente longas, são de um marrom, acinzentado opaco. Eles têm cabeças pequenas. Os machos não têm olhos, as antenas são reduzidas e as asas estão ausentes. O aparelho bucal é reduzido para que não possa ingerir alimentos. Eles têm que viver de seus suprimentos de comida durante o período larval, no ovo do pulgão. As fêmeas têm olhos compostos que ajudam na dispersão de árvore em árvore. As fêmeas são 40% maiores que os machos, medindo 0,386 a 0,550 milímetros de comprimento. Os machos adultos parecem acasalar-se com suas irmãs dentro do ovo do hospedeiro e morrer sem nunca deixar o ovo. Histórias de vida semelhantes podem ser encontradas com outras espécies de Chalcidoidea, como Trichogrammatideo, Prestuichia aquatica, que também acasala dentro do ovo hospedeiro. A vida útil é muito curta, durando de várias horas a alguns dias. Agora, sabendo quais os menores 5 insetos do nosso planeta, vamos falar um pouco de como os insetos se comunicam. Muitos insetos possuem órgãos de percepção muito sensíveis e especializados. Alguns dos insetos, como as abelhas, podem perceber comprimentos de onda ultravioleta. As antenas das mariposas machos podem detectar os feromônios das mariposas fêmeas a muitos quilômetros de distância. Alguns insetos, como as abelhas ou vespas de papel amarelas, Polyter versicolor, comunicam-se através do movimento do corpo ou da dança do balanço. Os insetos que produzem sons também podem ouvi-los. As frequências podem variar de espécie para espécie. Alguns insetos, como as mariposas noturnas, podem perceber as emissões ultrassônicas dos morcegos que ajudam a evitar os predadores. Bom pessoal, esse foi o vídeo com os 5 menores insetos do mundo. Com algumas informações extras para vocês. Espero que tenham gostado. Não esquece de deixar o like para me incentivar a fazer mais vídeos.